Salve, signo de Escorpião, como vocês estão, meus amores? Espero que estejam bem. E aí, como é que foi de passagem de ano? Foi bem? Espero que tenha sido bem, espero que tenha sido tudo tranquilo. Janeiro tá aí, né? 2024, vamos para a leitura de vocês aqui para janeiro de 2024. Não vai ressoar com todo mundo, né? Aquela velha história, enfim. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, seja mais que bem-vinda, mais que bem-vindo ao Flávio Tarot, ok? A lâmina da lua. Gente, só um recado, eu fiz uma live, né, falando sobre leituras coletivas, se funcionam, se não funcionam, como que deixa de né? Tá aqui no canal, é só clicar na aba ao vivo, a live vai estar lá, caso você que tá um pouco longa, mas é bem interessante, eu explico bem mesmo como é que funciona, né, as leituras coletivas, ok? Tá, aí fica os amantes. 3 de pentáculos no fundo do deck, meus amores. Um reconhecimento, alguma coisa aqui. 3 de pentáculos pode falar de trabalho. Signo de Escorpião, janeiro promete para vocês, hein? Novos caminhos. A lâmina da lua, né, ela representa essa situação de novos caminhos, mas ela representa aquela situação também do escuro da noite, né? Aquele momento em que talvez estejamos passando por algum tipo de momento em que talvez a gente não compreenda muito bem. Algumas questões podem envolver medos, inseguranças, outras questões podem envolver um aspecto de ilusão, talvez a sensação de estarmos vivendo dentro de um contexto ilusório, né? Com relação a alguma coisa, pode ser aqui uma situação de relacionamento, pode ser sim estar relacionado a trabalho, a pessoas, enfim. Mas aqui é mais uma questão sentimental de escorpianas e escorpianos. Eu vejo que o ano já começa dando uma possibilidade de um novo caminho, embora muitas pessoas do signo de Escorpião estejam passando por esse escuro da noite. Por que eu estou falando isso? A lâmina da temperança, que é uma lâmina de equilíbrio, que traz a lâmina da espiritualidade, pode ser aí caracterizada assim como uma mentoria, um anjo da guarda, enfim, não sei no que você acredita aqui, né? Ela veio clarificando essa lâmina. Ela veio me trazendo, se você observar aqui, nessa lâmina em específico, tá vendo que o anjo aqui carrega uma lanterna, mostrando uma porta? Ela tá falando aqui, olha, escorpianas e escorpianos, agora é o momento de não desistir, agora é o momento de você continuar na sua caminhada aqui, porque o caminho, de uma certa forma, vai ser sim iluminado pela espiritualidade, trazendo aqui para você uma nova possibilidade, sim. A lua fala de fases, ou seja, você saindo de uma fase escura para entrar numa fase que tenha um processo de iluminação no caminho que você talvez deva seguir aqui. A lua, ela traz uma questão de propósito também, né? Muitas pessoas do signo de Escorpião, a partir de janeiro, e eu estou enfatizando isso, tá? 2 situações que eu estou enfatizando. Primeiro, que por ser uma leitura coletiva, são energias propícias a acontecer. E segundo, aproveite agora o começo do ano, Scorpions. De verdade, caso você esteja ressoando com essa energia, né, de insegurança, de medo, que caminho eu devo tomar, uma fase de estagnação, uma fase que está trazendo muitas dúvidas, e essas dúvidas trazendo muita estagnação, né? Tentar mudar essa energia, e aqui eu vou falar, lógico, como de uma certa forma algumas pessoas podem estar utilizando essas mesmas energias que você está utilizando agora, que seriam uma espécie de desafio, tá? Ao seu favor aqui. A lâmina da lua, clarificada pela temperança, me fala, no sentido bem literário da coisa, Scorpions, o seguinte: tenha mais um pouco de paciência. Essa parte escura que talvez muitas pessoas estão passando, ela vai de fato sair, ela vai de fato passar.
tá? É só uma fase, Flávio, mas é uma fase que já está durando anos. Então aproveite esse momento, aproveite que as energias estão aí abertas para que você siga um outro caminho, para que você encontre aqui o seu caminho, tá? Sim, vai trazer medo, vai trazer insegurança. Para muitas pessoas pode parecer que o caminho seja algo ilusório. Então, eu comecei já, Flávio, a seguir esse caminho no ano de 2023, né? Para algumas pessoas, obviamente, ainda está escuro, né? Aí tem aquela sensação de medo, de insegurança. Será que eu estou no caminho certo? Será que é esse o mesmo caminho? E aqui está dizendo, olha, mais um pouco, esse processo ele vai passar. O que acontece? E aí acaba sendo um pouco mais complicado. A lâmina do enforcado, que é uma lâmina que traz um processo estagnatório de reflexão, foi clarificada pela lâmina dos amantes. Onde a lâmina dos amantes traz essa situação das dúvidas, onde as dúvidas acabam travando aqui. E essa junção atrelada aqui, o enforcado com a lâmina da lua, tá? E essa questão das dúvidas é onde você, de uma certa forma, acaba perdurando esse escuro, vamos colocar assim, entre aspas, né? Eu vou clarificar, obviamente, essa mensagem, mas o que é importante tirar disso daqui, Scorpions? Bom, já que existe todo esse processo de estagnação, já que existe todo esse processo de dúvidas, né? Que esses processos de dúvidas, eles eles comecem a ser direcionados para, bom, eu tenho uma dúvida que está me causando estagnação, mas eu posso utilizar essas dúvidas para entender se talvez eu precise ou não fazer um determinado sacrifício com determinada situação, que essas dúvidas sejam para trazer novas visões aqui, de uma certa forma, porque o enforcado não fala só de algo parado, ele fala de fazer sacrifícios, de abrir concessões com relação a algumas questões, de olhar por novas possibilidades, novos caminhos aqui. Entende? Então, quando a gente traz essa questão da dúvida, né? Se a dúvida está causando a estagnação e de fato a estagnação não te deixa observar por outros ângulos, então utilize essa dúvida com relação a esses outros ângulos. O que eu poderia fazer? Como que eu posso estar agindo? Será que talvez esse seja o momento de eu aguentar mais um pouco? Será que talvez seja o momento de eu encarar um novo caminho aqui? Será aí para as pessoas que já estão buscando algum tipo de propósito, né? Que está na onda, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu sentido de vida aqui? Para as pessoas que estão buscando o seu propósito, já entendam que o seu propósito ele vai passar, sim, por essa lua. Não tem como. Para todo mundo é assim. Tem um caminho de escuridão, tem um caminho de segurança, de medo. E se, de uma certa forma, você sente no seu coração que isso daí te causa medo, te causa insegurança, tá? Em alguns momentos você dá uma travada, mas é algo que é mais forte, te faz continuar caminhando, acredite que a espiritualidade aqui com certeza vai trazer uma luz para os seus caminhos, tá bom? Vamos lá, vamos clarificar essa situação, porque sempre aparecem novas informações aqui, né, Scorpions? Bora lá? Calma, Tarô, não perguntei, pô, não vou aceitar. Vou até dividir as lâminas aqui. Tarô, por gentileza, clarifica aqui para mim a lua com a temperança, por gentileza, do que estamos falando. O Hierofante, autoliderança, conhecimento, nossa, bem forte. Eu não puxei. 2 de copas. Clarifica para mim aqui o Hierofante. Rainha de Pentáculos. Rainha de Pentáculos é segurança. Algumas pessoas estão com algum tipo de insegurança aqui, tanto em trabalho, quanto relacionamento, quanto
a sua autoliderança, quem eu sou, quem sou eu, onde está o Oli? Clarifica aqui o 2 de copas. As pessoas falam, não ri não. Gente, é o meu jeito, tá? Eu não tô rindo de problema de ninguém, mesmo porque todos nós temos nossos BOs, tá? 2 de copas, por gentileza, tarô. O que o 2 de copas está falando? Clarifica. Rei de copas. Algumas questões relacionadas sim a relacionamento, rei de copas aqui, e principalmente sentimentais. Tarô, fala para mim da lâmina do enforcado com os amantes. 7 de pentáculos, uma dúvida. Clarifica. 5 de ouros. É algum tipo de situação. Nossa, Scorpion, está bem complicadinho mesmo, né? Está bem complicadinho. Vamos tentar desvendar aqui juntos, tá? Para trazer um entendimento melhor aqui, talvez uma luz aí para você. Tarô, fala para mim do 2 de copas com rei de copas, isoladamente. A alta sacerdotisa. Aqui é mais uma questão de um eu do que propriamente dito de relacionamento. O eremita. Muitos arcanos maiores aqui, meus amores. Tá? Uma situação espiritual bem forte. 4 de copas no fundo do deck. Uma insatisfação que de uma certa forma está sendo maquiada aí por escorpianos e escorpianos. O que acontece, né? Clarificando a lâmina da lua, veio o Hierofante, né? E eu não tinha pedido a clarificação dele, caiu a lâmina do 2 de copas. Então eu coloquei uma do lado da outra, onde o Hierofante foi clarificado pela lâmina da Rainha de Pentáculos, a Rainha de Ouros, e o 2 de copas pela lâmina do Rei de Copas, a energia de vocês aqui, Câncer, Escorpião ou Peixes, né? O que eu acho interessante aqui é que o Rei de Copas, ele está numa posição, e eu entendo esse 2 de copas, pode ser sim questão de relacionamento, né? Algumas pessoas com relação à insegurança em um relacionamento, pode haver uma falta de estabilidade, um medo de alguma coisa dar errado aqui, né? Ou um medo mesmo até, não digo nem um medo, pode ser, clarificando a lua, né? Uma insegurança com relação a algum tipo de estabilidade que possa estar envolvendo algum tipo de relacionamento, ou até mesmo algumas questões que envolvam trabalho, a vida no normal, né? Mas o que eu tô vendo aqui é mais uma questão de eu superior. É mais uma questão de escorpianas e escorpianos aqui. Essa leitura está completamente espiritual, trazendo muito vocês aqui, você do signo escorpião, à luz da espiritualidade para você ter uma compreensão. E assim, quando você tem essa compreensão, é onde você consegue desvendar, se deslancha de uma certa forma. Porque a Rainha de Pentáculos clarificando o Hierofante me traz essa situação da insegurança com relação a conhecimentos, insegurança com relação à autoliderança, né? Com relação a trabalho, a relacionamento, porque a Rainha de Pentáculos ela é segura de si. E aqui, clarificando uma situação de lua com a temperança, me mostra essa insegurança, né? E o Rei de Copas clarificando o 2 de Copas, onde eu entendo, pelo fato de ser o Rei de Copas, que é mais uma questão sentimental de você com você mesma, com você mesmo. Ou seja, do seu eu superior. De quem realmente eu sou e o que eu estou fazendo aqui, e aquele monte de pergunta que acaba atropelando tudo e você não acaba não entendendo nada. Só que, meus amores, essa situação aqui do 2 de copas com o Rei de Copas veio clarificada pela alta sacerdotisa e o eremita. E aqui, literalmente, é o quê? A sua intuição não está falhando. A sua intuição com relação ao que você está sentindo, com relação às coisas. Então, se você está sentindo ou está tendo algum tipo de intuição com relação aos caminhos que você deve seguir, como você deve fazer, né? Se você está agindo de uma certa forma certo, tanto no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida,
aqui está dizendo, olha, a sua intuição não está falhando. Porém, né, nós temos essa situação da dúvida que traz a estagnação, e aí é onde entra a complicação, que aqui nós temos o 7 de ouros, que também é uma dúvida clarificada por um 5 de ouros. Ou seja, é um medo de fazer uma movimentação e isso não dar certo, sabe? Só que, ao mesmo tempo que existe o medo, ao mesmo tempo que a dúvida paira sobre o que eu devo fazer, como eu devo agir, será que minha intuição está certa, será que não está? E eu tenho muito medo de fazer algum tipo de movimentação e isso dar errado lá na frente, esse mesmo medo ele deveria existir de uma certa forma, e se eu não fizer a movimentação? Ora, se a minha intuição está bem, se a minha intuição, de uma certa forma, está me levando por um caminho que pode estar escuro, tortuoso, complicado, mas eu estou vendo que mesmo que sejam pequenos, aparecem alguns tipos de resultados, né? Por que eu vou ficar com medo de fazer uma movimentação um pouco mais ousada aqui? Porque o 7 de pentáculos é uma colheita, mas é uma colheita que pede um pouco de ousadia, né? Pede um pouco de coragem, na mesma linha do enforcado. Entende? Scorpions, vocês são um dos signos mais intuitivos do zodíaco, né? Vocês têm uma conexão espiritual, para muitos é meio que tipo uma conexão direta com a espiritualidade, sabe? E aqui mostra para mim que eu estou falando com escorpianas e escorpianos que sabem se devem ou não fazer uma movimentação. Só que as dúvidas vão continuar travando e te deixando aqui dentro desse caminho que está escuro, está meio tortuoso. Não estou falando que você deve fazer ou não deve fazer. Isso já é uma análise sua. Você pode procurar algum tipo de recurso para entender, né, tarô, algum tipo de oráculo, para entender caminho X, caminho Y, né? Qual que seria melhor? Quais as energias neste momento com relação a esses caminhos? Mas não dá para ficar travado aqui nessa questão da dúvida, achando que se você fizer a movimentação não vai dar certo. Talvez o seu plano de vida seja sim essa movimentação. E se porventura acabar dando alguma coisa errada, talvez entenda que essa coisa errada seja para te botar em uma outra situação um pouco mais confortável e muito melhor. Talvez o seu plano de vida seja não fazer essa movimentação e sim, você seguir um caminho. Mas seguir um caminho utilizando a sua intuição, a sua espiritualidade. Saca? Então assim, não parece estar difícil, mas não está tão difícil. Seja o que for que envolva aqui, trabalhos, relacionamentos. Será que insegurança vai ter em absolutamente tudo? A gente não tem certeza de nada nessa vida. A gente tem certeza se a gente vai estar vivo daqui a pouco, né? Quanto mais se algo... mas é um passo muito grande que eu tenho que dar então, aí eu já aconselho, né, a buscar algum tipo de ajuda com relação a isso. Entende? Pode ser de horários, não necessariamente Flávio Tarô, mas qualquer, né, outro tarólogo, outra taróloga aqui na internet, que você confie, enfim. Tarô, por gentileza, aqui, dá o desfecho dessa situação. Nossa senhora, a lâmina... entendi. Na mesma linha? Clarifica a torre. Calma, meus amores. Entendi. Olha o 5 de copas. Do lado do 5 de ouros, o medo do arrependimento aqui. De fazer alguma movimentação e se arrepender. Aqui tem muito sacrifício. Clarifica as duas, Tarô, por gentileza, só para reforçar meu entendimento. Ou não, né? Ou não. Entendi. Agora é exatamente isso.
a lâmina da justiça no fundo do deck. E não sei se vocês tiveram a percepção do quanto, né, de arcano maior que caiu na sua leitura. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lâminas na mesa. Dessas 15 nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanos maiores na mesa. Se isso não é uma luz da espiritualidade para quem está passando por esses processos, eu não sei o que é. A torre caiu aqui, né, clarificada pelo 5 de copas, onde essas duas lâminas elas foram clarificadas pelo 10 de ouros, que é uma lâmina de estabilidade, né? E olha o 10 de ouros aqui, ó, ele fazendo uma movimentação, indo atrás do que é dele. A torre, ela nem sempre é uma lâmina ruim, tá, meus amores? Aqui, na realidade, ela caiu mais como uma situação de desconstrução. Ou seja, uma desconstrução, seja ela qual for, precisa ser feita antes que essa torre ela seja uma movimentação trazida pelo universo, tá? E aí sim poderia se tornar algo complicado, em que algumas pessoas poderiam entrar até numa vibe de se arrepender de não ter feito tais desconstrução antes. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque clarificando as duas veio 10 de ouros. Ou seja, o que é o 10 de ouros? É a sua estabilidade. Se você quer ter estabilidade com relação a isso, agora, o mês de janeiro, está altamente propício para você fazer essas desconstruções de crenças, né? Desconstrução de processos, de entendimentos, de vícios, entende? A lâmina da torre, ela acaba até sendo de uma certa forma positiva, e muita gente tem medo dela, porque nesse caso ainda, com 7 de ouros na mesa, na mesma linha, está dando a opção de você limpar o terreno. Tem muita dúvida, tem muita informação aí, Scorpions, aí dentro de você. Você precisa se encontrar. Flávio, como que eu me encontro? Vai fazer uma meditação, vai entender o que você de fato quer. Pare e pense, o que de fato eu quero, o que de fato é legítimo para mim. Tal coisa é legítima para mim, beleza. Partindo daí, o que eu tenho hoje, o que me atrapalha de atingir o que eu quero? É um trabalho que eu não faço, é um trabalho que eu não gosto, é um relacionamento que está um tanto quanto tortuoso, né? É uma situação que está me prendendo, são os meus amigos, são pessoas que... Veja bem, ninguém está falando para terminar relacionamento, sair de trabalho e acabar a amizade. Mas você precisa avaliar o que te impede de ser quem você precisa ser aqui. Entende? Nós temos um prazo, de uma certa forma, até 21 de março, onde é a virada do ano astrológico. Se você já entrar nessa vibe do eu superior, de ouvir, de entender a sua intuição, e muita gente tem dúvida, quando é a minha intuição, sua intuição ela nunca vai te levar para um caminho, para uma situação complicada. Pronto. Ponto. Flávio, mas uma vez eu usei minha intuição, ela me levou para uma situação complicada, né? E eu fiquei meio na dúvida se era, se não era. Bom, se você prosseguiu e algo bom aconteceu depois, aí você entendeu. Saca, Scorpions? Então assim, olha, faz um sacrifício, faz uma força, faz essa desconstrução, limpa esse terreno, tira esses pensamentos, sentimentos travados. Se precisar soltar sentimentos, solte aqui. De uma forma ou de outra, você está dentro de um contexto estável, vamos dizer assim. Embora pode parecer que não. Mas a estabilidade que está refletida agora, nesse momento, para você, é onde você precisaria estar para daí sim, teu estalo, teu desperte.
Entende? Enfim, meus amores, eu de verdade espero poder ter ajudado aqui de uma certa forma, mesmo porque o desfecho só finalizou com um 10 de ouros, que é a tal da estabilidade, né? Mediante a esse passo que talvez você tenha que dar ou não. Enfim, ok? Espero poder ter ajudado aí. Semana que vem estamos aí. Se puder deixar o seu like, sua inscrição, o seu comentário, eu vou agradecer demais, ajuda muito o canal, ok? Um beijo para você, até a semana que vem. Tchau, tchau.